Senhor, pessoal, graças a Deus estamos aqui com mais um vídeo de jovens. Agora são 11h34 de sábado, quase meia-noite. Nós vamos gravar o vídeo da aula de amanhã cedo, oração de Paulo pelos Efésios. Que nós vemos uma oração de intercessão, uma oração aí que é aquela oração em que nós devemos fazer, orar pelos outros, interceder pelos outros. E aqui essa oração de Paulo. O texto do dia, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 3, versículo 14. Se colocar de joelhos para interceder, é o que nós observamos aqui nesse pensamento do dia aqui, nesse texto, na verdade, de Efésios capítulo 3, versículo de número 14. E aqui nós olhamos também a síntese que diz da seguinte maneira: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia e intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Então essa oração aqui mostrando a influência da oração, seus efeitos ainda hoje no corpo que forma o corpo de Cristo. E aqui nós vemos nessa lição, iniciando aqui, uma oração ousada, o cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo da igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Aqui nós podemos observar no comentário do pastor Marcos Tedesco, um abraço para ele que escreveu essa lição. E aqui nós podemos observar o comentário dele feito aqui, desse amor pela igreja, o cuidado dele pelas ovelhas, a preocupação que ele tinha. Então, diz aqui que Paulo estivera anos antes nessa cidade, havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até outras igrejas da região, e aqui ele cita até Laodiceia, ele cita várias igrejas aqui. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos dessa carta, expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja. Então fala da oração aqui, do cuidado com a igreja, da oração pela igreja, da preocupação que ele tinha. E é claro que a gente falando de Paulo, me lembra do filme que eu assisti esses dias, Paulo, Apóstolo de Cristo, acho que é esse nome, e penso num filme muito legal. De joelhos é melhor. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes, impondo-lhes as mãos, orar, mas ele está preso. Como fazer? A resposta diz aqui no texto que a resposta é simples. Ele é um homem espiritual, maduro e com uma fé inabalável. Seu corpo era físico limitado, mas o espírito que nele habitava era onipresente e onipotente. Então ele intercedeu, ele orou. O que ele tinha que fazer? É orar onde estava mesmo, acreditando com fé em Deus, crendo que Deus iria fazer um milagre, que Deus iria agir. Então, essa é uma diferença de Paulo com muitas pessoas. Os judeus, então, não eram costumeiros a oração de joelhos, mas quando oravam, ficavam em pé e erguiam as mãos. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, ele jogou-se ao chão de joelhos e clamou. Então aqui nós vemos uma ousadia dele, nós vemos aqui uma fé dele, uma posição que ele tomou, que foi se jogar aos pés de Jesus, no sentido orar e se ajoelhar e buscar a presença do Senhor. E aqui fala num dos subtópicos também, que é a ousadia de Paulo, que a ousadia dele estava presente na oração dele. E aqui também nós aprendemos que às vezes temos que ter ousadia para orar, ousadia para buscar o Senhor, ousadia para fazer a obra do Senhor. E aqui diz que possamos, assim como Paulo,
não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus, mas precisamos ser movidos por tal ousadia. Então precisamos de ousadia, e essa ousadia que vai fazer a diferença muitas vezes, que algumas pessoas não entendem, mas é essa ousadia que vai chamar a atenção de pessoas e testemunho para pessoas, e também a atenção de Deus para o pedido que nós precisamos fazer. De joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolviam, Paulo sentia infinitamente mais forte. Então ele se ajoelhava, se prostrava, se humilhava e sentia-se mais forte, e Deus assim respondia às suas orações. O primeiro pedido de Paulo, qual que foi? Fortalecidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Esse fortalecimento alcançará nossas mentes, sentimentos, propósitos. Então, quando nós vemos uma oração dessa, é a oração que precisa ser feita igual a de Paulo, para pedir para que Deus venha fortalecer essas pessoas e dentro da igreja venham retornar ao Senhor. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta humana, porque daí já não perde-se o temor, desvia-se e esquece daquilo que Deus já fez. Muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana, limitada aos seus problemas e lutas, e desanimam, abandonam por qualquer coisa. Paulo pede que pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. Então aqui ele pede esse fortalecimento, essa oração dele, para que essas pessoas sejam fortalecidas lá na igreja de Éfeso. E esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto da ação do Espírito de Deus. É o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito, e essa ação de Deus ela vai agir nas pessoas, e o fruto do Espírito vai fazer grandes coisas na vida da pessoa. O amor de Cristo. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão. Arraigados e fundados, Efésios 3,17, o amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas. Aqui fala desse amor que tem que estar dentro de nós, porque esse amor que vai nos sustentar, como se foi citado aqui, é esse amor que vai nos mudar, vai nos moldar, vai nos encorajar. O amor, por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário. Então o amor de Cristo nos alcançou. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas de nossas vidas são impulsionadas a partir desse amor. A vida muda, tudo melhora, somos impulsionados. Como compreender perfeitamente? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo. E aqui diz conhecê-lo em toda a sua essência. Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? E aqui diz, tais propostas se mostram por demais inatingíveis para nossas vidas, não é mesmo? O que Paulo tinha em mente quando se dirigiu com petições ao Senhor, essas são experiências que precisamos buscar. Então nós precisamos buscar experiências com Deus, aquilo que Ele tem para nós. Quando nós buscamos, Ele age poderosamente, grandes coisas nós vemos acontecer. Precisa ocorrer então essa busca. E isso é exemplo de Paulo, que Paulo buscou pela igreja de Éfeso, orou, intercedeu. E aqui o finalzinho diz assim, mas somente alcançaremos se buscarmos uma total dependência do Espírito Santo, Gálatas 5:25. Precisamos buscar o Senhor, precisamos, e quando buscamos, Ele com certeza nos responde, as coisas acontecem e Deus é honrado, é glorificado, é exaltado. Que você possa, nesse dia, nessas rápidas palavras aqui, você possa orar como Paulo orava, interceder como Paulo intercedia, ser um instrumento nas mãos do Senhor. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você.
Deus abençoe a tua vida. Não esqueça, lá, dá um like, curta o canal, tá? Um abraço a todos, paz do Senhor.